Hi people, good afternoon, be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about grammar. Our main subject in this afternoon is making comparisons, right? I dedicated this English video lesson this afternoon to our English students from all over the world in Brazil too. Come with me, come on, let's go to begin. Olá, boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco César. Vamos começar a nossa videoaula de inglês dessa tarde falando a respeito da gramática. Nosso principal assunto é fazendo comparações, make comparisons. Dedico essa videoaula de inglês nessa tarde para todos os estudantes de inglês de todo o mundo e do Brasil também. Vamos começar? Venham comigo, vamos. Começando sempre falando sobre a data, né? O cabeçalho, the headline. Começando pela cidade, Recife, where we are living, onde nós estamos morando, Recife. Monday, o dia da semana, segunda-feira. February, fevereiro é o mês que estamos. Third, é o terceiro dia do mês. O dia 3 nós expressamos na forma ordinal, third. Tá? E o ano que nós lemos como sendo duas dezenas. Então, 2025 fica 2025. Again, mais uma vez. Recife, Monday, February, third, 2025, ok? English video lesson, vídeo aula de inglês, grammar. Our main subject, nosso principal assunto é making comparisons, fazendo comparações, ok? Teacher Marco César, my YouTube channel, tá? Meu canal no YouTube, tá? @Marco César Silva Costa, 4820, tá? 4820, tá? 4820, 4820, tá? I have pages, tá? In Instagram, Facebook, Quay, TikTok, right? Are all in my name, estão todos no meu nome, Marco César Silva Costa. And my Facebook is Mark Cesar Silva Costa. My WhatsApp contacts are, meus contatos do WhatsApp são 81, is the code, 993201884, 81 99 320 1884, and also e também 11 99 353 6870, 11 99 353 6870. Right? Let's go to begin. Vamos começar. Comparative adjectives, adjetivos comparativos. Let's go to see the examples. Vamos ver os exemplos. Examples: large, larger, nice, nicer, big, bigger, fat, fatter, dry, drier, pretty, prettier, ok? Grande, maior, large, larger. Então aqui, ó, terminando em E, acrescentamos como aqui já tem o E, acrescentamos só o R. Então o large tornou-se larger. Nice, nicer, terminando em E, tá? Então acrescentei só o R. Em vez de R aqui, como já tem o E, então só foi acrescentado o R, tá? Grande, maior, legal, mais legal. Quando montarmos a frase, tá? A gente vai sempre colocar, tá, a partícula than na frente, adjective plus than, tá? Então, ó, larger than, maior que, nicer than, mais legal que, ok? Big, bigger. Big é sinônimo de large, então big quer dizer grande. Bigger, maior que, então bigger than. Fat, tá? O comparativo torna-se fatter, mais gordo que, fatter than, mais gordo que, mais gorda que. Big, ó, vamos dizer, ele é um monossílabo, terminado em consoante, tá? B-I-G, termina em consoante, então dobramos a última letra, tá? Então ficou bigger, dobramos o G, ó, tá? Então ficou bigger, dobramos o G e acrescentamos ER, então maior que, ok? Fat, também terminado em consoante. Terminado em consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ER. Fatter than, né? Dry, terminado em dry, tornou-se dryer, que terminado em Y, eu retiro esse Y e acrescento IER, tá? Então fica drier than, então seco, mais seco que. Agora aqui, ó, pretty, terminado em Y,
Então, o comparativo ficou prettier. Retiramos o Y e acrescentamos IR. Tá? E são situações de adjetivos pequenos, né? Com poucas letras ou monossílabos, podemos assim dizer. Esses outros aqui são adjetivos com mais letras, né? Com mais de uma sílaba. Tá? Então, ó, modern. Então, modern, como é que fica o comparativo? Vamos utilizar a palavrinha more antes, more modern than. Então, ó, modern, ele não é mais um monossílabo, né? Ele tem mais de uma sílaba. Então, modern, então vai ficar como? Vamos usar a palavrinha more antes do adjetivo modern e acrescentar, então, than, more modern than. Então, moderno, vai ficar mais moderno, mais moderna que. Agora, beautiful, beautiful or beautiful, bonito, bonita, vai ficar more beautiful than, mais bonito ou mais bonita que. Ok? Vamos aqui para os exemplos no livro. Grammar, gramática. Make comparisons, fazendo comparações. Read the sentence. Leiam essas sentenças. Pay attention. Presta atenção. Superman is faster than a speedy bullet. Então, Superman é mais rápido que uma bala veloz. Ok? Então, nós temos 3 exemplos aqui de 2 de comparação e a última linha, a última sentença de superlativo, tá? Então, vejam. O super-homem é mais rápido que uma bala veloz. Superman is faster than a speedy bullet. Tá? Esse faster cai nessa situação aqui desses exemplos. Tá? Desses exemplos que eu mostrei. Tá? Só que aqui está como tá faster. Tá fast que torna-se faster para fazer a comparação. Mas faster than, mais rápido que. Agora, vamos para um adjetivo maior, que não seja mais monossílabo, né? Tornou-se aqui um polissílabo. He is more powerful than a locomotive. He is more powerful than a locomotive. Ele é mais poderoso que uma locomotiva. Tá? Então, é um comparativo, então um adjetivo com mais de uma sílaba, um polossílabo. Né? E essa terceira sentença, terceira frase, tá? Que torna-se já um superlativo. He is the most famous superhero of all time and one of the most potent and enduring cultural icons ever created. Okay, again. He is the most famous superhero of all time and one of the most potent and enduring cultural icons ever created. Tá? Então veja, ele é the most famous, ele é o mais famoso super-herói, ele é o super-herói mais famoso, pode-se traduzir, ele é o super-herói mais famoso de todos os tempos, tá? E o mais potente, tá? E o mais potente ícone cultural de todos os tempos que já foi criado. O ícone cultural de longa data, podemos assim dizer, de muito tempo, ícone cultural de muitos anos, de muito tempo que já foi criado. Ok? Vamos falar agora apenas dos comparative adjectives. Pay attention to the rules. Preste atenção às regras, tá? Comparative adjectives with one syllable are generally formed by adding trace, er, to the adjective. Então, ó, adjetivos comparativos com uma sílaba somente são geralmente formados pelo acréscimo de tracinho er para o adjetivo. Se, vejam, large, larger, grande, maior, nice, legal, nicer, mais legal. Na hora de fazer a frase, né, a gente vai colocar larger than, né, nicer than, ok? Esse larger, nice, nicer estão nesses exemplos que eu coloquei aqui na lousa, ok? Very well. Continuando. In one-syllable words ending by consonant, the consonant is doubled and trace er is added. Again, in one-syllable words ending by consonant, the consonant is doubled and trace er is added. Então vejam, em palavras com uma sílaba, palavras com uma sílaba, terminadas em consoante, a consoante ela vai ser dobrada, tá, e acrescida, tá, e vai ter um acréscimo de tracinho, ER, tá, no final dela, para finalizar. Tá? Então vejam, bigger, então termina em consoante, né, G, consoante, big, então tornou-se bigger, repetimos o G e acrescentamos ER. Fat termina em T, T é consoante, então repetimos essa consoante, tá, e acrescentamos ER, fat tornou-se fatter. Então grande, maior,
na hora de fazer a frase. Maior que, bigger than. Fat é gordo, então mais gordo. Então fatter than, mais gordo, mais gorda que. Going on, continuando. Words. Words ending in consonant plus trace Y change the trace Y to trace I. Then trace ER is added. Again, words ending in consonant plus trace Y change the trace Y to trace I. Then trace ER is added. Então vejam, palavras que terminem em consoante, então consoante no caso do Y, trocamos o Y pelo I e acrescentamos as letrinhas ER para terminar, para acrescentar e para terminar a palavra. Tá? Então vejam, para terminar o adjetivo. Então dry, tornou-se, tiramos o Y, ficou dryer. Colocamos I no lugar do Y e acrescentamos ER. Então dry ficou dryer na frase, dryer than. Seco, mais seco que, ou mais seca que. Pretty, pretty termina em Y, consoante Y. Né? Então ficou prettier. Tiramos o Y, colocamos o I no lugar do Y e acrescentamos ER. Tá? Então pretty ficou prettier. E na frase, prettier than. Tá? Mais lindo, mais linda que. Ok? Going on, continuando. Comparative adjectives with two or more syllables are normally formed with more than. Again, outra vez. Comparative adjectives with two or more syllables are normally formed with more than. Então, adjetivos comparativos com duas ou mais sílabas são normalmente formadas, tá? Com more than, com mais que. De novo, adjetivos comparativos com duas ou mais sílabas são normalmente formadas, tá? Com with, more than, com mais que, o more than. Então, modern. Modern vai ficar more modern than. Modern, ele já tem mais de duas sílabas, né? Então ele vamos dizer assim, um polissílabo, né? Ele tem mais de uma sílaba. Então ficou more modern than, mais moderno que, ou mais moderna que. Beautiful, beautiful, ele já é um polissílabo, tem mais de uma sílaba, fica como more beautiful than, ou more beautiful than, mais bonito ou mais bonita que. Lembrando, gente, que os adjetivos em inglês, tá? Na hora da gente traduzir, pode ser masculino ou feminino, tá? E uma coisa importante, tá? Os adjetivos em inglês, eles vão vir sempre antes dos substantivos, ok? Let's go on, vamos continuar. Let's go to speak about superlative adjectives, adjetivos superlativos. Adjetivos superlativos, see here. Superlative adjectives, adjetivos superlativos. Tá? Cite exemplos, veja os exemplos. Long, longest. Longo, mais longo. Então, o que acontece? No lugar de colocar ER, vai ser EST. Longo, o mais longo. Long, the longest. Tá? O mais longo. Tá? The longest. Na hora de formar a frase, tá? O superlativo sempre vai exigir o uso da partícula the, do artigo ou a, os as. Então, long vai ficar the longest. Tá? Longo, o mais longo, o mais longo, o mais comprido. Tá? A mais comprida. Tá? Depois, ó. Então, long, longest. Tá? Acrescentando EST. No caso desse adjetivo, não são todos os adjetivos que são assim. Os adjetivos que forem maiores, que tiverem maior quantidade long, porque ele trata-se de um monossílabo, tá? Interesting, ele já tem mais de uma sílaba. Tem mais de uma sílaba, tá? É um polissílabo. Então, interesting vai ficar como? The most interesting. Então, interessante vai ficar o mais interessante. The most interesting. Practical. Practical também, ele não é mais um monossílabo, ele tem mais de uma sílaba. Então, practical, prático, fica como? The most practical. The most practical, que é o mais prático. Ok? Let's go to see the rules on the book. Vamos ver aqui as regras no livro. Superlative adjectives. Então, superlative adjectives with one syllable are normally formed by adding trace est to the adjective, right? Again, superlative adjectives with one syllable are normally formed by adding trace est to the adjective, right? Adjetivos superlativos com uma sílaba são normalmente formados pelo acréscimo de traço est para o adjetivo. De novo, ó, adjetivos superlativos com uma sílaba são normalmente formados pelo acréscimo de traço est para o adjetivo. Então, long quer dizer longo, fica como? Longest.
longest. Longo, o mais longo. Na hora de formar a frase, a gente vai colocar o THE antes, né, o artigo the. Então, the longest, o mais longo, o mais comprido, tá? A mais longa, a mais comprida, pode ser masculino ou feminino, ok? Continuando. Superlative adjectives with more than two syllables are normally formed with the most. Again, superlative adjectives with more than two syllables are normally formed with the most. Então vejam, adjetivos superlativos com mais de duas sílabas, veja bem, mais de duas sílabas, são normalmente formados com o uso, tá? Com a partícula the most. Então, adjetivos superlativos com mais de duas sílabas são normalmente formados com o uso de the most, quer dizer, o mais ou a mais. Então, see the examples, veja os exemplos. Interesting, interessante, fica como? The most interesting, a mais ou mais interessante. Por quê? Trata-se de um adjetivo que ele não é mais, ele tem duas sílabas ou mais, então ele é um polissílabo, ele tem mais de uma sílaba. Ele tem mais de uma sílaba, ele tem mais de uma, ele tem mais, vamos dizer assim, não é um polissílabo porque ele tem mais de uma sílaba, ele tem duas sílabas ou mais. Então, interesting, então ficou the most interesting, interessante, o mais interessante. Practical, o mesmo caso, ele tem mais de uma sílaba. Então, com mais de uma sílaba ou duas sílabas em diante, ele torna-se um polissílabo. Então, dizemos, vai ficar como practical, the most practical, o mais prático. Ok? Alright? That's it, people. Vamos continuar aqui. Então, nós falamos dos superlative adjectives. Tá? Vamos agora falar dos comparative adverbs. Tá? Tem também, assim como tem os comparative adjectives, nós temos os comparative adverbs. Tá? Então, vejam. Advérbios comparativos. Vejam. More comfortably. More comfortably. More comfortably. Tá? Mais confortável. Most happily. Mais feliz. Só que most happily você já vai dizer diferente. Você vai dizer the most happily. Na frase que for feita, antes do most, a gente tem que acrescentar o the antes. Tá? Se for comparação, mais confortável que? More comfortably than. Mais confortável que? Então você vai usar o more comfortably e acrescentar o than na frente. Quando for comparação, tem que ter. Quando for comparação, a gente tem que ter o than. Quando for comparação, more comfortably than. Tá? Quando for comparação. Superlativo, most happily, então vai ficar o mais feliz, ou a mais feliz, você tem que acrescentar aqui antes do most, o the most happily, o mais ou a mais feliz. Ok? Let's go to say here, vamos ver aqui. Ó. Comparative adverbs are normally formed with more, while superlative adverbs are formed with most. Então, advérbios, ó. Comparative adverbs are normally formed with more, comparativos. While superlative adverbs are formed with most. Então vejam, advérbios de comparação são normalmente formados com o uso da palavrinha, com o uso da partícula more, que é mais, enquanto advérbios superlativos são formados com o uso da partícula most, o mais a mais. Então, os comparativos, os advérbios comparativos são normalmente formados com more, que é o mais, que é a partícula mais, tá? Enquanto que os advérbios superlativos vão ser formados com a partícula most, quer dizer o mais a mais. Pay attention, vejam aqui, ó. Do you want to sit more comfortably? Do you want to sit more comfortably? Você quer se sentar mais confortavelmente? Ok? More comfortably, tá? Ele está sendo aqui como um advérbio. Tá? Como ele é, vamos dizer, ele é um polissílabo, né? Parecido com as regras do adjetivo de comparação, então eu vou utilizar o more comfortably, tá? Porque ele é uma palavra, não é mais um monossílabo, ele já é um polissílabo. Isso no caso de comparação, usando more. Tá? Agora aqui, ó. E o superlativo, o segundo exemplo. The film ended most happily. The film ended most happily. Então, o filme terminou, tá? O mais feliz, da maneira mais feliz, tá? Terminou o mais feliz, da maneira mais feliz, tá? Most happily, da maneira mais feliz, a mais feliz, da maneira mais feliz, tá? Most happily, ok?
Na hora que formos fazer as traduções do inglês para o português, gente, a gente nunca pode fazer as traduções literárias, senão fica meio sem sentido, fica sem sentido, tá? Então o filme terminou da maneira mais feliz, a mais feliz, tá? The film ended most happily, ok? Alright? Então foi esses casos aqui, tá? Dos advérbios de comparação, ok? Que são esses casos que eu mostrei aqui, tá? E que estão aqui também no livro, ok? Vamos falar agora dos intensifiers. Intensifiers. Os intensifiers, vejam. Intensificadores. Example. This house is much, a lot ou far. A far, bigger. Então, exemplo. This house is much, a lot, far bigger than the other one. See the example, pay attention. This house is much, ou se não, a lot, ou se não, far bigger than the other one. Então, essa casa, tá? É muito maior do que a outra, tá? The other one, tá? Do que a outra. Esse other one, essa palavra, essa partícula one no final, ele substitui a casa. Então, essa casa ela é muito maior do que a outra. Do que a outra um? Não, você vai dizer do que a outra. Então, esse other one já substitui a palavrinha house. Então, o one se refere ao house. Essa casa é muito maior do que a outra, the other one. Para você dizer muito maior, veja bem, tem 3 palavras que você pode escolher aqui, chamam-se intensificadores. Eu posso dizer, this house is much bigger than the other one. Podemos dizer, this house is a lot bigger than the other one. Eu também posso dizer, this house is far bigger than the other one. Right? Tem 3 intensificadores importantes. Much, a lot and far. Pode dizer much bigger than, você pode dizer a lot bigger than, ou ainda far bigger than. Tá? This house is much bigger than the other one. This house is a lot bigger than the other one. Ou ainda, this house is far bigger than the other one. Ok? Tem 3 intensificadores importantes. Tá? E esse aqui, ó, dando a ideia de superioridade. Tá? Se eu quiser dizer, então ele é muito maior, pode ser much, a lot ou far. Eu quero dizer que alguma coisa é menor, menos. Vejam bem. That film was less frightening than this one. That movie was less frightening than this one. Aquele filme foi menos assustador do que esse que está se referindo. Então, veja bem, aqui é o intensificador de inferioridade. É menos, tá? Menos, menor. Então, less, aquele filme foi menos assustador, menos terrível, né? Menos assustador, tá? do que esse, tá? Do que ele está se referindo a algum determinado filme. Ele não está citando qual filme, está dizendo esse somente. Então, esse somente ele se expressa como this one, ok? Então, less aqui é um intensificador de inferioridade. De superioridade, intensificador, quais são? Much, a lot ou far. E de inferioridade, qual é o intensificador? Less. Tá? Less, o adjetivo, e o than no final, na frente do adjetivo, ok? Continuando aqui, ó. Então, intensifiers. When we make comparisons, the adjective is often strengthened with an intensifier. Again, when we make comparisons, the adjective is often strengthened with an intensifier. Tá? Então, quando nós fazemos comparações, o adjetivo é frequentemente aumentado, ele é frequentemente fortalecido com o uso de um intensificador. Então, quais são esses intensificadores? Para você quer aumentar alguma coisa, dar aquela, vou dizer assim, você quer fortalecida, né? Dizer, é muito maior, como eu citei o exemplo. This house is much bigger than the other one, or than the other. This house is a lot bigger than the other, or than the other one. This house is far bigger than the other, or than the other one. Tá? Você tem 3 intensificadores aqui de superioridade, para dizer que é maior que, ok? Depois, tem outro aqui, tem outro exemplo aqui ainda, tá? The French film was much more interesting than this one. The French film was much more interesting than this one. O filme francês foi muito mais interessante do que este.
tá? O filme francês foi muito mais interessante do que esse, much more. Ó, o much daqui de cima, tá certo? Está sendo usado também nessa frase aqui de baixo. É outro intensificador de superioridade, muito mais interessante. E esse último aqui, ó, de inferioridade, less, falei antes. Ó. That film was less frightening than this one. That film, tá? That film was less frightening than this one. Aquele filme foi menos assustador, menos terrível, menos tenebroso. Aquele filme foi menos assustador do que esse, ok? Então, situações de intensificadores, tá? Situações de intensificadores, ok? Então, nós temos de superioridade, much, a lot, far, e de inferioridade, less, ok? Agora aqui, ó, compare things equally, tá? Aqui, ó. Compare things equally. Comparativos de igualdade, comparando coisas de forma igual. Comparando coisas igualmente, podemos dizer. Temos dois tipos de comparação de igualdade. Vejam bem. Eu posso dizer tão quanto ou tanto quanto as, tracinhos, que é o adjetivo que a gente vai colocar, depois o outro as. Sendo assim, tão quanto, tão quente quanto, as hot as, tão frio quanto, as cold as. Então, é um comparativo de igualdade, certo? E de igualdade numa frase afirmativa. Tá? Numa frase afirmativa. Tão quente quanto. Então, você está afirmando. Tão frio quanto. Tá? Tão forte quanto. As strong as. Tão quente quanto. As hot as. Tão frio quanto. As cold as. Assim por diante. Se você quiser negar, tá? Não tão quanto. Como é que é esse não tão quanto? A gente simplesmente vamos acrescentar o not as, depois o adjetivo e a partícula as de novo. Então fica, ó, not as, adjetivo, tracinhos, colocamos o adjetivo e o as de novo. Tá? Não tão forte quanto, um exemplo, not as strong as. Não tão quente quanto, not as hot as. Não tão frio quanto, not as cold as. Não tão, né? Não tão, o adjetivo e o as na frente. Isso caracteriza comparação de igualdade. Tá? Isso utilizando, veja bem, utilizando adjetivos que forem pequenos, monossílabos. E se for, tá? E se você estiver utilizando, tá? E tem que levar em conta também o seguinte, tá? Cold as, tá? Então, isso aqui são adjetivos, são situações de igualdade, tá? E tem também as situações aqui dos adjetivos grandes, tá? More than e less than, mais que ou menos que. Vamos ver aqui no livro, vamos ver os exemplos, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, compare things equally. As, tracinhos, as, tá? Points, as. As, aqui os pontinhos, as. Tão, quanto. As, adjetivo, tão quanto. The form as, points, as, is used when things compared are equal. Again, the form as, points, as, is used when things compared are equal. So, Mary is as good as Kate. This exercise is as easy as the others. Então, Mary is as good as Kate. Mary é tão boa, né? É tão ótima quanto Kate. This exercise is as easy as the others. Esse exercício é tão fácil quanto os outros. Esse exercício é tão fácil quanto os demais, quanto os outros. Vejam bem, aqui, ó, as, tá? Só é usado em comparações, em frases afirmativas. Se eu quero negar, ó, vou usar o quê? Not as, o adjetivo, e o as na frente, como eu falei antes. Ó, this form is used when we compare things negatively. This form is used when we compare things negatively. Então aqui, ó, essa forma é usada quando a gente quer comparar coisas de forma negativa. Tá? Além do critério de se faz afirmativa ou negativa, tá? Esse not as tem uma característica especial, quando a gente quer comparar coisas de forma negativa. Então, quando, ó, this form is used when we compare things negatively. Tá? Essa forma é usada quando nós comparamos coisas de forma negativa, negativamente. See the examples. Veja os exemplos. Ó. Kate is not as good as Mary. Kate is not as good as Mary. Kate não é tão boa quanto Mary. Kate não é tão ótima quanto Mary. Is not. Poderia até dizer isn't, né? Mas o is not aqui está dando uma ênfase, né? Então, Kate não é tão ótima quanto Mary. Is not.
Tá? Você está dando uma comparação negativa e também é uma frase negativa, né? Porque você está usando o verbo to be e o not na frente, você está usando o not na frente do verbo. Então também caracteriza uma frase negativa, uma forma negativa. Enquanto as de cima aqui, ó, são frases, são formas afirmativas. Então not é sempre foco para comparar coisas de forma negativa e a frase negativa também, tá? Então Kate is not, ou Kate isn't, poderia ser. Kate is not as good as Mary. Kate não é tão boa, tão ótima quanto Mary. This exercise is not as difficult as the others. Então, Kate não é tão ótima, tão boa quanto Mary. This exercise is not as difficult as the others. Esse exercício não é tão difícil quanto os outros. Vamos ver aqui agora o caso do more than e do less than. Tá? O more than e do less than que eu falei aqui antes. Vamos citar aqui. These forms are used for long adjectives. More than or less than. These forms are used for longer adjectives. These forms are used for longer adjectives. Essas formas são usadas para adjetivos mais compridos, mais longos. So, see, então vejam aqui, ó. This film is more interesting. This film is more interesting than the one we saw yesterday. Então, ó, essas partículas more than ou less than. More than para indicar superioridade, less than para indicar inferioridade. Em adjetivos que forem mais longos, né? Não forem monossílabos, forem mais de duas sílabas, duas ou mais sílabas. Tá? Então, this film is more interesting than the one we saw yesterday. Quer dizer, esse filme é mais interessante do que o que nós vimos ontem. Again, this film is more interesting than the one we saw yesterday. Então, esse filme é mais interessante do que o que nós vimos ontem. Than the one we saw yesterday. This film is more interesting than the one we saw yesterday. Esse filme é mais interessante do que o que nós vimos ontem. The last, a última aqui, ó. The cinema, melhor você dizer, the cinema is not bad. The cinema is not bad, but its seats are less comfortable than we expected. Então, vê só. A palavrinha cinema, nós podemos, assim como na língua portuguesa, a pronúncia é parecida, tá? Então, the cinema is not bad, ou seja, o cinema não é ruim. But it's, aqui ó, esse it's, o que ele está querendo dizer? Ele é um adjetivo de posse. But it sets, tá? Mas os seus assentos, it sets, are less comfortable than we expected. Tá? Mas os seus assentos são menos confortáveis que nós esperávamos. Tá? Então vejam, more interesting than, partícula more, vai indicar superioridade, mais interessante que. E less comfortable than, o less indicando, tá? O que? Uma inferioridade, comparação de inferioridade. More para indicar superioridade e less, inferioridade. The cinema, tá? The cinema, a pronúncia parecida com a da língua portuguesa. The cinema is not bad. Poderia dizer isn't bad também. It's not bad, but it sets. Tá? Again, the cinema is not bad, but its sets are less comfortable than we expected. The cinema is not bad, but its sets are less comfortable than we expected. Ok? Então, o cinema não é ruim, mas os assentos do cinema são menos confortáveis do que nós aguardávamos, do que nós esperávamos. Alright? Ok? That is it, people. Thank you very much, people. Então, aqui vocês podem ver, tá? Então, aqui, comparativos de igualdade. As, tá? Você vai utilizar em frases afirmativas, tá? Indicando também situações de afirmação. Not as, para indicar situações de negação em frases negativas. More than, para indicar superioridade. E less than, inferioridade, tá? Vamos falar aqui das formas irregulares dos adjetivos. Tem alguns adjetivos, tá? Tem alguns adjetivos em inglês. Para a gente formar o comparativo, o superlativo, as palavras mudam a sua escrita e a sua pronúncia, claro. Adjectives, like, adjetivos como good, quer dizer bom. O seu comparativo vai ser better. O better quer dizer melhor. Então, good é o adjetivo. Bom, o seu comparativo torna-se better ou better, melhor que, né? Você vai utilizar o than na frente. Better than.
E o superlativo torna-se best, the best, o melhor, ok? Bad quer dizer o adjetivo ruim, mal, ruim. Comparative aqui. O bad torna-se worse. Então, worse than, pior que. Quando é comparativo, na hora de montar a frase, tem que colocar worse than. E o superlativo do worst vai virar worst. The worst, ou pior. Né? The worst of all, pior de todos. The worst. Ok? Então, bad torna-se o comparativo worse e o superlativo worst. Far. Far quer dizer longe, distante, o adjetivo, né? Comparativo, você pode ter duas palavrinhas aí para far. Far pode se tornar farther ou further. Farther, né? Farther, tá? A pronúncia. Farther ou further. Further. F-U-R-T-H-E-R. F-U-R-T-H-E-R. Você pode dizer F-A-R-T-H-E-R. Farther ou further. Further. Tá? Farther ou further. Tá? Mais longe, mais distante. Pode usar uma forma, pode usar outra. Farther ou further. Ok? Isso, farther than ou further than. Ok? E o superlativo vai ficar como? Farthest, farthest ou furthest. Farthest, the farthest ou the furthest. Tá? Vai ficar como? O mais longe, o mais distante. The farthest ou the furthest. Ok? Depois, little. Little quer dizer pouco, pode significar também pequeno, tá? Little ou então little. A pronúncia americana é little, a pronúncia britânica little. Little é pouco, e pode ser pequeno. O equivalente, o comparativo de little vai ser less, quer dizer indicando inferioridade, né? Menos ou menor, less. E less than, comparativo. E o superlativo, least, o menor, o mínimo. Então vai dizer the least, o mínimo. Então, again, little, pouco ou pequeno. Comparativo, less than, tá? Menos que, menor que. O superlativo, the least, o menor, né? O menor ou mínimo. The last one, o último aqui. Ó. Much ou many. Por que much e por que many? Much para substantivos, para coisas que forem incontáveis. E o many para substantivo, coisas que forem contáveis. Much, o que não dá para contar. E o many, o que dá para contar. Vamos assim, de uma forma genérica, dizer. Tá? Tem as regrinhas específicas para o uso do much e do many. Tá? Do much e do many, o comparativo equivalente, much ou many, vai ser o more. Então, more than. Tá? Much ou many, você tem o comparativo que é more than. E o superlativo torna-se the most, o mais, o máximo também, poderia ser. Então, para much e para many, ambos querem dizer muito. Só que o much para coisas incontáveis e o many para coisas contáveis. O comparativo dele torna-se more, tá? Mais que, tá? More than. E o superlativo torna-se most. Então, ó, the most, o mais ou o máximo. Ok? Vamos ver aqui o vocabulary. Vocabulary, pay attention. Vocabulário. Big quer dizer grande. Dry quer dizer seco. Fat quer dizer gordo. Pretty quer dizer lindo. Modern quer dizer moderno, moderna. Beautiful or beautiful, bonito ou bonita. Long quer dizer longo, comprido, longa, comprida. Interesting quer dizer interessante. Quiet quer dizer silencioso, quieto também. Comfortably quer dizer confortável. Tá? Happily quer dizer felizmente ou mais feliz. Much, veja bem, ó. Essa aqui tem três partículas, né? Tem três palavrinhas. Ó. Much, a lot ou far, que são os intensificadores, né? Que eu falei anteriormente. Né? Much, a lot or far. Much, a lot or far. Todos esses três querem dizer o quê? Muito. Much, a lot ou far querem dizer qualquer um deles. Ó. Much, ou então a lot, ou então far querem dizer muito. Tá? The other one, o outro, a outra. Frightening quer dizer assustador, tenebroso. Large quer dizer grande, que é sinônimo de big. E nice quer dizer legal, bom. Again, big quer dizer grande. Dry quer dizer seco. Fat quer dizer gordo. Pretty quer dizer lindo. Modern quer dizer moderno. Beautiful quer dizer bonita, bonito. Long quer dizer longo, comprido, comprida. Longa também. Interesting quer dizer interessante, tá? Quiet quer dizer silencioso, quieto.
Comfortably, confortável. Tá? Tem outra palavrinha também que quer dizer confortável, comfortable. Tem comfortable, que também é sinônimo de comfortably. Comfortably aqui ele está como advérbio, confortável. E tem a outra palavrinha comfortable, também que é confortável. Tá? Comfortably aqui está como advérbio. Tá? Happily. Happily quer dizer felizmente. Tá? Happily quer dizer felizmente, o mais feliz. E essas três palavrinhas, veja bem, ó, much, ou se não a lot, ou se não far, quer dizer muito, é justamente os intensificadores que nós explicamos. Frightening, antes disso, the other one, o outro ou a outra, frightening, assustador, tenebroso, large, grande, sinônimo de big, que também é grande, nice, legal, bom, ok? That's it, people, é isso aí. Thanks very much, muito obrigado. Tá? You have a good afternoon, tenha uma ótima tarde, a good week, uma ótima semana, right? See you next lesson, até a próxima aula. Thanks very much, bye bye. Chase me, my channel YouTube, Marcos César Silva Costa, 4820, alright? 4820. @Marcos César Silva Costa, 4820. Me siga no meu canal no YouTube. Thanks very much, muito obrigado, bye bye.